aí, pessoal, tudo bom? A história de hoje, vamos dizer que foi uma das mais injustas que existiu. E após 70 anos da execução, a pessoa foi absolvida. Imagine ser julgado por um crime que você não cometeu, sem provas, sem testemunha a seu favor, sem sequer um advogado competente que realmente te defenda. Agora imagine que para ajudar um pouco aqui, você tem apenas 14 anos. Essa foi a realidade de George Steiny Jr., vítima de um dos julgamentos mais rápidos e injustos da história dos Estados Unidos. George pagou com a própria vida por um crime que não cometeu. Diante de um júri composto exclusivamente por pessoas brancas, ele foi condenado sem ter qualquer oportunidade de uma defesa justa, tornando assim a pessoa mais jovem a ser executada simplesmente por ser negro. Esse caso serviu de inspiração para diversos filmes e, inclusive, um dos mais famosos é A Espera de um Milagre, que conseguiu transmitir bem o real acontecimento. Mas fica comigo aqui que quero te explicar como tudo isso aconteceu. Me deixe um like logo no começo do vídeo, aproveite e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. E agora, sem mais delongas, bora pro caso de hoje? Para entender completamente o caso de George Steiny Jr., é essencial voltarmos um pouquinho no tempo para um período onde as leis de segregação racial, como a Lei Crow, ainda estavam em vigor. Essas leis impunham uma separação rígida entre brancos e negros em todos os aspectos da vida cotidiana, incluindo locais públicos como escolas e transporte. A discriminação racial estava institucionalizada e os afro-americanos viviam sob constantes restrições legal e socialmente inferiorizados. Essas leis impunham uma separação rigorosa em diversos aspectos, como a divisão de assentos. Nos teatros, por exemplo, os negros eram proibidos de se misturar com os brancos, sendo forçados a ocupar áreas separadas. Nos ônibus, os negros eram obrigados a sentar no fundo, enquanto os brancos ocupavam a maior parte da frente. Até os pontos de ônibus eram separados. Fora os bebedouros, os que eram destinados aos negros, por sua vez, eram sempre de qualidade bem inferior, muitas vezes os piores. Essa segregação racial nos Estados Unidos era profundamente enraizada e levada muito a sério, refletindo um sistema que marginalizava constantemente a população negra. Para se ter uma ideia, como eles viviam em realidades bem distintas, os trilhos de trem que passava por Alcolu, na Carolina do Sul, formavam uma linha divisória entre as duas partes da cidade, uma real maneira de não se misturarem mesmo. O nome Jim Crow veio de um personagem estereotipado criado para ridicularizar os negros no século XIX. Era um homem branco chamado Thomas D. Rice que, em suas apresentações em espetáculos de comédia, se disfarçava de negro e cantava uma canção chamada Jumpin' Jim Crow, que reforçava ainda mais a ideia de estereotipos negativos sobre os afro-americanos. Com o tempo, o nome Jim Crow passou a ser associado às leis que foram implementadas para separar brancos e negros. Porém, essas leis foram oficialmente revogadas com o movimento dos direitos civis, culminando na Lei dos Direitos Civis em 1964. Só que antes da revogação dessa lei, foi nesse contexto de segregação e desigualdade que, em 1944, um adolescente negro de apenas 14 anos se tornou vítima de um sistema judicial falho e racista. É fundamental entender esse contexto para perceber como o racismo tirava vidas e condenava inocentes, tudo simplesmente por causa da cor de sua pele, refletindo assim sobre as leis discriminatórias da época. Então agora, vamos para os fatos. George Steiny Jr. nasceu em 21 de outubro de 1929 e vivia com seus pais e seus 4 irmãos em Alcolu, na Carolina do Sul. E vamos deixar bem claro aqui que era um dos estados mais racistas dos Estados Unidos. A cidade era bem pequena e pobre, o que intensificava ainda mais a divisão entre negros e brancos.
George tinha dois irmãos mais velhos, John de 17 anos e Charles de 12, além de duas irmãs mais novas, Catherine de 10 anos e Aimee de 7. Sua mãe, Aimee, era cozinheira na escola local para crianças negras e seu pai, George Stinney Sr., trabalhava em uma serraria e a família morava em uma casa cedida pelo patrão. Isso destacava as dificuldades econômicas enfrentadas pela comunidade negra na região. Eles moravam bem próximo a essa divisa, bem ao lado do trilho do trem. No dia 23 de março de 1944, duas meninas brancas, Betty June Benever, de 11 anos, e Mary Emma Thames, de 7, estavam brincando de andar de bicicleta e procurando flores. Elas estavam em busca de uma espécie de maracujá silvestre que era bem comum naquela região. Elas pedalavam perto dos trilhos de trem e, no caminho, passaram em frente à casa de George. Lá, encontraram ele e sua irmã Catherine, e as meninas pararam por um momento e perguntaram a George se ele sabia onde poderiam encontrar aquelas flores. Ambos responderam que não sabiam, então as meninas seguiram seu caminho. Quando elas não retornaram para casa naquela tarde, foram dadas como desaparecidas e uma operação de busca foi iniciada. Centenas de voluntários se prontificaram em ajudar. E na manhã seguinte, os corpos das meninas foram encontrados em uma vala rasa e larga, cobertos por água e lama. Ambas haviam sofrido ferimentos graves na cabeça e foram brutalmente mutiladas. Porém, não haviam sinais de luta ou defesa. As fraturas na parte posterior dos crânios, que indicavam terem levado pelo menos uns 7 golpes, junto com os ferimentos na testa e sobrancelha direita, levaram o médico responsável pela perícia a concluir que a arma do crime foi um objeto redondo, possivelmente do tamanho da cabeça de um martelo. Elas estavam parcialmente escondidas pela vegetação e a bicicleta de Betty foi encontrada com a roda dianteira solta sobre os cadáveres. O exame médico não constatou abuso sexual, porém o médico legista sugeriu que, apesar da não consumação do ato, o crime teria motivação sexual. Assim que elas foram localizadas sem vida, a polícia da Carolina do Sul começou a investigar o caso e a procurar os responsáveis pelo crime. Como não haviam indícios claros sobre o possível autor do crime, os policiais começaram a investigar os moradores das proximidades. E, infelizmente, para George, a casa mais próxima do local onde as meninas foram encontradas era de sua família. No momento da investigação, ele e seu irmão mais velho, Johnny, estavam na casa. A investigação logo direcionou os policiais a George e Johnny, unicamente pelo fato de serem negros. Mesmo sem nenhuma prova concreta contra eles, foram tratados como suspeitos desde o início. A única evidência apresentada era a proximidade de sua residência com o local do crime, o que foi suficiente para que fossem levados à delegacia como principais suspeitos do assassinato. Johnny foi liberado logo em seguida, mas George foi preso algumas horas depois e submetido a um interrogatório intenso em uma sala trancada cercada por vários policiais. Sem a presença de seus pais, de um advogado ou de qualquer testemunha, ele foi isolado e ficou completamente sozinho diante das autoridades. As suspeitas recaíram principalmente sobre George após testemunhas afirmarem tê-lo visto conversando com as meninas no dia em que elas desapareceram. Após uma hora de intensa pressão, os agentes anunciaram que George se declarou espontaneamente culpado pelo crime que resultou na morte das duas meninas. Ele teria afirmado que matou uma das meninas com a intenção de abusar da outra, mas, como a segunda menina também teria resistido, ele acabou matando ambas, com golpes usando uma barra de ferro. Um dos policiais afirmou que durante a confissão, George revelou o local onde poderiam encontrar o pedaço de ferro, com cerca de 38 centímetros de comprimento, que teria sido usado para a agressão. A arma do crime estaria em uma vala a cerca de 6 metros dos corpos das meninas. E com isso, no dia seguinte, George foi acusado de assassinato em primeiro grau. E, como consequência, seu pai foi demitido de seu emprego na serraria local e sua família foi obrigada a se mudar às pressas, temendo ameaças e ataques da comunidade. Por meio a rumores sobre um possível linchamento, a polícia manteve em sigilo o paradeiro de George Stinney Jr. e nem mesmo seus pais sabiam onde ele estava. Ele foi acusado de assassinar as duas meninas,
mas por motivos desconhecidos, ele acabou sendo julgado apenas pela morte de Betty June Benever. Sabe o que é mais bizarro? É que não existem registros ou qualquer gravação dessa suposta confissão. E na suposta cena do crime, nenhuma evidência física como sangue, pegadas ou qualquer prova forense foi encontrado para incriminá-lo ou provar que ali foi realmente onde tudo aconteceu. O julgamento de George ocorreu no dia 24 de abril de 1944, apenas 30 dias após o crime, dando início às 12h30 e terminando às 17h30. Mas a decisão, vamos dizer que foi o mais expresso possível. Em apenas 10 minutos, o júri, formado por 12 homens brancos, vamos deixar bem claro aqui, deliberou, sem qualquer recomendação de clemência, que ele era culpado, o condenando à pena de morte na cadeira elétrica. O Estado chegou a nomear um advogado de defesa de George, mas convenhamos, ele era um zero à esquerda, não fez absolutamente nada para ajudá-lo. Sua atuação pareceu mais prejudicial do que útil para o caso. Ele não apresentou nenhum contra-argumento que pudesse refutar as acusações e não convocou uma única testemunha sequer em defesa do réu. Praticamente, George entrou no tribunal condenado e saiu da mesma forma. Se for ver, pior, né? E condenado à cadeira elétrica. Parece que com isso, a principal prioridade deles era resolver o caso o mais rapidamente possível. E vale ressaltar que, de acordo com as leis da Carolina do Sul na época, qualquer pessoa com 14 anos ou mais era tratada como adulto perante a justiça. Isso significa que George Cine Jr. poderia ser julgado e condenado à pena de morte sem qualquer impedimento, independente de ter apenas 14 anos ou não. Não tinha para onde correr, ele nunca teve uma única chance de defesa. O que nos leva também a pensar o seguinte: será que no meio disso tudo eles estariam protegendo alguém? Supostamente um homem branco que estaria envolvido no ocorrido e eles meio que aproveitaram o racismo da época e subjugaram o garoto? Porque pelo que tudo indica, o garoto era muito pequeno e magro, e se de acordo com a violência extrema que foram aplicados os golpes na cabeça das garotas, ele não teria força suficiente para estar erguendo aquela barra de ferro. E muito menos transportar os corpos para a distância de mais ou menos de 500 metros até onde elas forem encontradas. E fora o detalhe de eles saberem certinho onde estava a arma do crime. Mas além disso, temos o agravante aqui. Ele também foi julgado meramente por ser negro, que, convenhamos, era uma prática comum na época devido à segregação racial. E a pressa para condenar George fez com que o verdadeiro culpado nunca fosse encontrado. Ou, como eu disse, ou eles não queriam realmente que o encontrassem, né? Após a sentença ser anunciada, é possível imaginar o desespero dos pais de George. E à medida que a data se aproximava, a família, as igrejas locais e uma instituição que defendia os direitos civis dos negros nos Estados Unidos iniciaram várias campanhas e protestos buscando salvar a vida dele. Eles chegaram a enviar uma carta ao governador do estado, Olin Johnston, pedindo que ele intervisse e tentasse interromper a execução da sentença. No entanto, a resposta dele foi negativa. Ele foi firme e claro e afirmou que George era um assassino confesso e que deveria pagar pelo seu crime. E em 16 de junho de 1944, exatos 83 dias após a prisão, por volta das 19h30, George Cine Jr. foi brutalmente executado no Complexo Correncial de Columbia, na Carolina do Sul, tornando-se a pessoa mais jovem a ser sentenciada e executada na cadeira elétrica nos Estados Unidos. No momento da execução, George caminhou até a cadeira elétrica carregando uma Bíblia debaixo do braço. Ele tinha apenas 14 anos, pesava apenas 40 quilos e media 1,5 m. E devido ao seu pequeno porte, ele precisou se sentar sobre sua própria Bíblia e um catálogo telefônico para que pudesse alcançar a altura necessária dos eletrodos. Ainda assim, os encaixes da cadeira não se ajustaram corretamente ao seu pequeno corpo, pois ela havia sido projetada para adultos, o que evidenciava ainda mais toda a brutalidade da execução. O capacete da cadeira elétrica era desproporcional ao seu tamanho, e quando recebeu a primeira descarga de 2.400 volts, a máscara que cobria seu rosto escorregou, revelando queimaduras de 3º grau. Foram necessárias 3 descargas elétricas até que ele fosse oficialmente declarado morto, 4 minutos após o início do procedimento.
Algumas fontes, no entanto, relatam que a execução se prolongou até 8 minutos, tornando assim uma das execuções mais cruéis, prolongadas e angustiantes que já existiu na história. Como seus pais foram forçados a deixar a cidade, eles não puderam acompanhar o julgamento, e com isso, George foi executado sem ter a chance de se despedir deles. 70 anos depois da sentença e da execução, a juíza Carmen Mullen derrubou a condenação de George Cine Jr. No entanto, o menino já havia falecido. Ela pegou para rever todo o caso e nele a juíza apontou uma sequência de falhas em todo o processo. Haviam muitas controvérsias. Mais tarde foi constatado que a barra de ferro usada no crime pesava quase 10 quilos, o que tornava altamente improvável que George, com apenas 40 quilos, tivesse força suficiente para erguer tal peso e ainda conseguir golpear e matar as duas meninas ao mesmo tempo. Os ferimentos nos corpos das meninas indicavam que o responsável pela morte delas havia usado muita força, causando traumatismo craniano nas duas. Então, analisando todo o contexto, a conta simplesmente não bate. Além disso, os próprios policiais envolvidos na suposta confissão de George deram relatos contraditórios e admitiram não ter encontrado nenhuma evidência física que sustentasse a acusação, isso é, sem provas concretas. Fora que é altamente provável que sua confissão tenha sido obtida sob coação, já que George era um menino de apenas 14 anos e foi interrogado sozinho, sem a presença de algum responsável legal ou de um advogado. Ele se encontrava cercado por policiais brancos em uma cidade fortemente marcada pela segregação racial. A juíza, com isso, mostrou também que George não teve seus direitos garantidos durante o julgamento. Segundo ela, seu advogado fez muito pouco ou nada para defendê-lo. Nada é o mais correto a se dizer, né? Vamos deixar bem claro aqui, né, gente? Também foi comprovado que George tinha um álibi, pois no dia do crime, seus irmãos confirmaram que ele não havia saído de casa. Sua família nunca deixou de acreditar em sua inocência e passou décadas lutando para prová-la, mantendo viva sua memória. Porém, muito tardiamente, sua inocência foi finalmente reconhecida. Para Aimee, irmã de George, a polícia estava em busca de um culpado e seu irmão acabou servindo como um bode expiatório, porque alegaram que viram ele conversando com as meninas, mas no dia do julgamento, em momento nenhum foi citada uma testemunha. Então, como foi que chegaram até George? Na realidade, a investigação na época foi conduzida de maneira tendenciosa e permeada pelo racismo. Tudo bem, não tem como reverter o fato de que ele perdeu a vida aos 14 anos. Mas o caso de George se tornou um exemplo marcante de como o preconceito pode corromper o sistema judicial e destruir vidas. Além disso, evidenciou que ao longo da história, inúmeras pessoas foram condenadas injustamente devido à discriminação e à falta de um julgamento justo. Mas analisando injustiças, podemos concluir que nessa história tivemos duas grandes cometidas aqui. A primeira pela morte violenta que as meninas sofreram, pois, analisando tudo, o verdadeiro culpado pelo crime nunca foi encontrado, muito menos investigado. E a segunda foi contra George, um menino de 14 anos, condenado injustamente simplesmente por ser de uma família humilde, e o mais agravante aqui, negro, tendo no fim sua vida interrompida brutalmente. E enfim, em 17 de dezembro de 2014, ou seja, 70 anos após a sua execução, a justiça finalmente agiu e por meio da juíza Carmen Mullen, a condenação de George Cine Jr. foi finalmente anulada. Ela tomou essa decisão após o pedido de seus familiares, que argumentou que o Tribunal da Carolina do Sul falhou em garantir um julgamento justo em 1944. Embora a juíza não tenha desconsiderado a hipótese de que George ter realmente cometido o crime, ela concluiu, com base na análise dos fatos, que era provável que sua confissão tenha sido obtida por meios coercitivos. Por fim, foi determinada a anulação da sentença. Em um outro comentário da juíza, ela considerou a anulação da condenação de George Cine Jr. uma vitória superficial, pois o erro já havia cometido e era irreparável. Ela só deixou enfatizado a necessidade e a importância de a sociedade reconhecer esses erros históricos e aprender com eles para evitar novas injustiças. Bom, o caso de George Cine Jr. inspirou muitas obras literárias, filmes e séries de TV,
como a Ópera Stein de 2015 e o curta-metragem 83 Dias de 2018. Mas o mais marcante foi Caroline Skeletons, de 1991. O romance de Stephen King foi adaptado para o cinema em 1996 com A Espera de um Milagre. O longa foi estrelado por Tom Hanks e nele acabou que misturando elementos fictícios e sobrenaturais, mas sem fugir do contexto, servindo como uma referência indireta para aqueles que desejam refletir sobre as injustiças do sistema penal. Isso é, de uma maneira mais romantizada, eles deixaram todo o peso da história mais leve, mas mesmo assim, nas entrelinhas, o pior ainda estava ali: a injustiça. E é isso, gente. E assim encerramos o nosso caso de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado da maneira que foi contada. Deixe aqui nos comentários o que vocês acham sobre toda essa injustiça cometida com George. Não se esqueça de se inscrever no canal para nos apoiar e ajudar a trazer ainda mais conteúdos para vocês. Deixe um like e caso queiram ver algum caso específico, é só comentar aqui também. E eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo e tchau!